Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você. Bora começar mais uma semana importante para o Fluminense, porque nem bem a segunda-feira chegou e amanhã já tem jogo decisivo. É terça-feira, é o primeiro das oitavas de final da Copa Sul-Americana aqui em Cali. Agora a gente já falando direto aqui de Cali, na Colômbia, para fazer toda essa cobertura especial para vocês, esse pré-jogo, essa preparação do Flu para essa partida, evidentemente importantíssima. É fundamental levar um bom resultado para o Rio de Janeiro para decidir com um pouco mais de tranquilidade, pelo menos em tese. Eu cheguei ontem aqui em Cali, hoje a gente começa a cobertura de fato, porque ontem o Fluminense também chegou um pouquinho antes, né? O Fluminense chegou 2 da tarde aqui, eu cheguei mais ou menos às 4:30 da tarde, lembrando que aqui a gente está 2 horas atrás em relação ao horário de Brasília, então vocês estão aí à frente, 2 horinhas à frente. Uma viagem longa, né? Porque escalas, né? Saí do Rio, fui para Brasília, depois de Brasília para Bogotá, e de Bogotá cheguei aqui em Cali. Mas deu tudo certo, com a maior tranquilidade do mundo, até porque eu vim com a Magic Mirrors, né? Magic Mirrors sempre fazendo o melhor trabalho possível. Você, a galera que já acompanha aqui frequentemente o canal do Leste, o Jornada, já conhece o trabalho da Magic Mirrors. Muita gente já experimentou na prática viajar com a Magic Mirrors e absolutamente ninguém se arrependeu, muito pelo contrário. Então, se você quer viajar com o Fluminense, se você quer acompanhar o Fluminense em algumas dessas partidas decisivas, a gente espera, se Deus quiser, o Fluminense avançando na Sul-Americana, Copa do Brasil, entre em contato com a Magic Mirrors. Vou deixar o telefone aqui para vocês, porque eles fazem um trabalho de excelência, é de confiança, e você não vai ter trabalho nenhum. Vai receber o teu check-in, só vai ter trabalho de ir para o aeroporto e pegar o avião, né? Porque isso aí a Magic Mirrors não pode fazer por você. Mas o resto, a Magic Mirrors cuida de tudo. Rafa tá ali, tá lá sempre de plantão para dar todo o atendimento com o maior carinho para vocês. E a gente está aqui nessa cobertura também graças a Magic Mirrors. Então entre em contato, não é só acompanhar o Fluminense não, se quer viajar, lazer, para qualquer lugar, viaje com a Magic Mirrors, tá? Para qualquer lugar. Eu já viajei e, cara, que não viagem, né, para já lazer, não é com a família, não foi viagem a trabalho, e foi mais uma experiência extremamente positiva. Então cheguei aqui ontem no fim da tarde já, não teve atividade, os jogadores foram descansar e hoje a programação vai ter um treino às 10 da manhã, meio-dia, aí no Brasil, treino que vai definir o time titular do Flu para o jogo contra o América. O Renato voltando com o time titular, mas sem o Nonato. Como eu informei para vocês ontem, o Nonato voltou para o Rio de Janeiro porque sentiu uma lesão ali contra o Bahia. Ele saiu de campo falando que tinha sentido uma questão no joelho, uma dor no joelho, mas na verdade o problema foi muscular na coxa esquerda. Tá? Então o Nonato voltou para o Rio, vai passar por exames hoje, e aí, enfim, né, sendo confirmada a lesão, vai dar início ao tratamento. O Thiago Santos também sentiu dores musculares, mas talvez por aparentar ser algo mais leve, ele seguiu aqui com a delegação, até para ser questão de ter poucos zagueiros e tal, ele veio para cá e segue com o grupo. O Vitor Eus também voltou para o Rio, porque ele vai acompanhar o nascimento da filhinha dele, que nasce hoje. Então o Fluminense liberou o Vitor Eus para voltar para o Rio de Janeiro. Tá? Então hoje teremos a definição desse time titular do Renato Gaúcho com Samuel Xavier. O René vai ser titular na lateral esquerda ou o Renato vai manter o Guga? Temos algumas dúvidas aí. Quem vai entrar no lugar do Nonato? Será que a Costa vai começar o jogo como titular? O reforço do Fluminense, o camisa 10, que no Fluminense não vai ser o camisa 10, vai ser o camisa 32. Mas que chegou com uma expectativa enorme, já está trabalhando normalmente. Será que Renato vem com a Costa no time titular, por exemplo, para 2 volantes e o Acosta? Ou aqui ele vai preferir não arriscar muito, vai manter os 3 volantes e aí escalar o Bernal? Estou curioso, estou bastante curioso para ver qual será a decisão do Renato em relação a isso. Evidentemente que a gente aqui vai tentar descobrir alguma coisa, nem sempre é possível, mas nós vamos tentar. E depois da atividade, mais tarde um pouquinho, às 3 da tarde aqui na Colômbia, às 5 da tarde no Brasil, Kevin Serna vai falar com a gente, vai conceder uma entrevista aqui pra gente. O Jornada, como sempre, o único veículo cobrindo o Fluminense em todos os jogos da temporada. Não vai ser diferente agora. A gente se esforça, graças a vocês, obviamente, aos nossos patrocinadores. Tudo isso está sendo possível. Esse trabalho que a gente está fazendo de viajar, de estar com o Fluminense. E dessa vez não vai ser diferente. Somente a gente e o SBT, porque o SBT tem a transmissão do jogo, né? Tem os direitos da partida. O SBT está aqui. A não ser que venha alguém de última hora, pelo menos eu, até o momento não vi ninguém. Então, vamos que vamos. Hoje vai ser um dia movimentado, mas de muita informação aqui para vocês, como sempre, no canal do Leste. Por falar em informação,
Eu sei que vocês estão ansiosos aí em relação ao reforço já há muito tempo. A gente vai ter novidade de semana, algo que tudo indica, em relação a zagueiro. O Fluminense está trabalhando intensamente nesse sentido para conseguir trazer um nome que possa jogar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que seja um nome de qualidade, para fazer parte do grupo. Então a gente deve ter novidade já no início da semana. E o Santi Moreno também, que pode se juntar ao elenco aqui em Cali. E o Santi Moreno também, que pode se juntar ao elenco aqui em Cali, na Colômbia. Não para jogar, mas porque ele está na Colômbia, então ele pode, sendo liberado, e aí tem que chegar ali ao acordo final, que eu espero também que aconteça hoje. Restavam ali detalhes, e aí eu não sei, enfim, o que está faltando, se é só assinar. Basicamente, havia um acordo encaminhado, como a gente informou aqui, para o Santi assinar esse contrato de 4 anos. O Fluminense chegou aos valores que o Pocha não solicitou, a não ser que tenha tido... E nessa história tudo é possível, né? Tudo é possível acontecer nessa história. A não ser que tenha ocorrido alguma mudança aí de última hora, a princípio, né, tudo vai dar certo. E aí ele poderia vir aqui, se juntar com os novos companheiros e voltar para o Rio de Janeiro já como jogador do Fluminense. E ele está tão ansioso, está tão desesperado para isso, que está comentando nos posts do Fluminense nas redes sociais. No post de chegada do Flu aqui em Cali, por exemplo, ele estava lá comentando, deixou ali, vou colocar na tela para vocês aí o comentário dele. Então, cara, ele tá realmente, não vê a hora de se juntar aqui a galera, ao grupo, aos jogadores, de começar a fazer parte do elenco, de trabalhar, de treinar, mas os clubes precisam definitivamente colocar isso no papel, né? Foi verbalizado, colocar isso no papel para que isso possa ocorrer, e talvez hoje também seja um dia de novidade em relação a isso. É claro que eu vou trazer aqui para vocês na medida do possível, tá bom? Só para a gente falar também, deixar um pouquinho o jogo de amanhã de lado, mas falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que ontem não é que foi finalizada, né? Foi quase finalizada. Só tem um jogo, hoje Juventude e Corinthians. É uma rodada que assim, não é maravilhosa para o Fluminense, mas também não é ruim. Eu vou explicar porque o Fluminense, por exemplo, não perdeu posição. Está ali em nono, com 24 pontos. Vou colocar na tela para vocês. Primeiro, todos os resultados aqui, né? Para quem não acompanhou a rodada inteira. Flamengo 2x1 no Mirassol, São Paulo 2x0 no Vitória. Bragantino perdeu por 3x1 para o Inter. Uma queda absurda do Bragantino. 5 derrotas consecutivas já no campeonato. E o Inter, um grande resultado depois de ser eliminado pelo Fluminense, vinha num momento de muita pressão. Respira aí o Roger Machado com essa vitória em cima do Bragantino. O Botafogo sapecou 5 no Fortaleza. Que situação no Fortaleza, hein? Demitiu o Vojvoda e tá aí. 5x0. Aí, além do empate do Flu e Bahia, o Vasco empatou com o Atlético Mineiro em 1x1. Palmeiras ganhou o Ceará de virada, 2x1. O Ceará estava ganhando o jogo. O Palmeiras virou o jogo do nada. Acho que em 2 minutos, né? E, para mim, a grande surpresa da rodada, o Cruzeiro perdendo para o Santos, né, por 2x1 em casa, no Mineirão. Cruzeiro que estava dividindo a liderança com o Flamengo, agora deixa, infelizmente, o Flamengo na liderança isolado da rodada. Um outro resultado que, assim, para mim, o Cruzeiro perder para o Santos é mais surpreendente do que o Grêmio perder para o Sport. Mas o Grêmio conseguiu a proeza de tirar a virgindade do Sport no campeonato. O Sport venceu, finalmente o Sport tem a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi esse grande amigo, parceiro, a dar essa ajuda aí pro Sport, que agora chegou a 9 pontos. Mas tô olhando aqui, cara, o Sport tá rebaixado e tal, já era. Mas, cara, assim, o Vasco tem 16 pontos e não tem o dobro de pontos do Vitória. Sei lá, se o Sport, do Sport, se o Sport ganhar mais um jogo, vai a 12. Passaria o Juventude, por exemplo. Assim, óbvio que é uma situação absurda ainda, segue muito difícil, mas parecia ser uma distância ainda maior, né? Que os times pararam de ganhar, esses times pararam de vencer. O Juventude, tudo bem, joga em casa hoje contra o Corinthians, pode conseguir chegar ali a 14 pontos. Então o Fluminense, ele tá. O Bahia, foi importante empatar com o Bahia, empatar com o Bahia, porque fica ali a 6 pontos do G4 ainda. Esse G4 já está tendo uma disparidade dentro dele, o Bahia já está a 6 pontos do Palmeiras, então os 3 realmente estão se distanciando cada vez mais. E aí a briga do Fluminense, para mim, tem que ser para ficar nesse bolo do G6 pelo menos. É o que eu tenho falado. Não sabemos o que vai ocorrer nas Copas, o que vai acontecer nas Copas. É preciso estar próximo desse bolo. Não é simples, fácil, porque são 3 competições simultâneas,
mas o Fluminense está ali com 24 pontos, ganha mais uma, vai a 27, e aí você está colado a 1 ponto do G6, o Mirassol é o 6º colocado. E assim, o campeonato vai mudar muito até com a sequência, com o decorrer aí do segundo turno. Muita coisa vai mudar, como sempre acontece. Então é importante estar ali, porque se cai na Copa ou nas Copas, dá tempo de recuperar e ainda brigar por um lugar na Libertadores, que eu acho que tem que ser, além do título, obviamente, dos grandes objetivos, o Fluminense voltar para a Copa Libertadores. Isso é muito importante, é fundamental. Então foi uma rodada que o São Paulo, beleza, acabou ganhando ali, foi a 28, mas o Bragantino perdeu, o Mirassol perdeu, o Fluminense empatou com o Bahia, não deixou o Bahia distanciar mais, o Atlético não passou o Fluminense com empate contra o Vasco, né? O Internacional também ganhou fora, mas ficou ali com 24 pontos, então foi uma rodada assim maravilhosa, mas foi uma rodada ok, né? Se liga aqui, agora a gente vai dar uma pausa e o próximo adversário do Fluminense no Maracanã, final de semana, é o Fortaleza. Só para a gente fechar aqui, fui dar uma olhadinha rapidinho na KTO para ver como é que tá a situação para o jogo de amanhã. E aí, cara, assim, estão colocando praticamente condições de igualdade, mesmo o Fluminense fora de casa. A KTO disse que não tem favorito, praticamente. 2,80 é a odd do América de Cali, 2,90 é a odd do Fluminense. Assim, praticamente não tem favoritismo. Então, se você está confiante nessa vitória aí do Fluminense, tá lá, 2,90, quase o odd 3. Mas vamos lá, a classificação do Fluminense agora está pagando em 40. Se o Fluminense empata aqui, por exemplo, essa odd vai subir, né? Ou desse, bom, vai depender da interpretação de como vai ser o jogo de volta também, né? Mas pode até cair. O 1,40 não é uma odd muito alta. Vamos lá. Total de gols no jogo, não vejo muita vantagem aqui, mas tem um empate anula aposta, 1,86 é a odd. Se o Fluminense ganhar, você obviamente ganha e aposta. Se perder, se empatar, você tem o valor da aposta devolvido. Então é uma odd interessante também. Para sair um gol do Fluminense está pagando 1,45, não é muita coisa. Então, a princípio, destacaria isso. Depois vou trazer outras dicas aqui para vocês, possivelmente promoções também na KTO. Você vai, o link está aqui no comentário fixado, tá? Você clica ali. Cara, é muito importante. Quem não tiver conta na KTO e puder dar essa força, obviamente, se quiser, se puder, cara, vai ser muito bem-vindo, porque sem o apoio da KTO a gente realmente não consegue fazer tudo isso que a gente tem feito ao longo do ano, né? Entregar esse conteúdo, essa cobertura, essa qualidade para vocês. Então, mesmo que você não queira apostar de cara, só de criar a sua conta, clicar no link, utilizar nosso link aqui, criar a conta, já ajuda demais. Sempre lembrando para maior de 18 anos, com responsabilidade. Aposte com responsabilidade, nunca vá além daquilo que você realmente pode, tá bom? A gente fica por aqui e fiquem ligados. Ao longo do dia eu vou lá para acompanhar o treino do Fluminense, a gente não vai poder assistir, mas estarei por lá, ali no entorno, vamos conversar com o Kevin Serna no Jornada, às 11h30 da manhã, live, giro do almoço, comigo aqui direto de Cali e a galera do Rio de Janeiro, tá bom? Fiquem ligados aí porque vai ter muita informação. Um abraço, tamo junto.